Olha, nós começamos te contando que a Câmara deve confirmar hoje a cassação do vereador Renato Freitas do PT em segundo turno. Na primeira discussão foram 23 votos favoráveis à perda de mandato. A expectativa é que o placar registrado na sessão de ontem, quando a cassação foi analisada em primeiro turno, se repita hoje, quando os parlamentares se reúnem novamente para definir o destino político de Renato Freitas. Foram 23 votos favoráveis, 7 contrários e 1 abstenção. O decreto legislativo que está sendo votado pelos parlamentares consolida a posição do Conselho de Ética da Casa sobre o processo ético disciplinar. Segundo o colegiado, Freitas quebrou o decoro parlamentar ao participar de um ato contra o racismo no mês de fevereiro, perturbando o culto religioso e realizando ato político dentro da Igreja do Rosário, no Centro Histórico de Curitiba. Caso a cassação seja confirmada hoje, a defesa do petista deve recorrer à Justiça, alegando que o prazo para a conclusão do processo já expirou, na tentativa de tornar sem efeito a decisão do plenário da Casa. O vereador Renato Freitas ressaltou essa possibilidade e também afirmou que seus colegas na Casa estão tentando fazer um espetáculo nas sessões com claras intenções eleitoreiras. Foram tantas as atrapalhadas, as ilegalidades, a sanha persecutória dos vereadores foi tão grande que atrapalhou o curso natural do processo. Deixaram de me intimar, adiaram tanto, foi anulado. A primeira audiência de cassação foi suspensa pela Justiça, a segunda foi anulada pela Justiça e essa terceira agora eles já decaíram o prazo. Então essa audiência, inclusive, pode ser tida como um abuso de autoridade, porque todos esses vereadores que estão aqui hoje sabem, porque isso é lei e é apenas cálculo matemático, que já operou a decadência, que já não tem mais prazo para cassar o meu mandato. E estão fazendo disso agora um espetáculo midiático, tendo em vista que as eleições se aproximam. Olha, mantida a cassação, nós iremos nos socorrer ao Judiciário, que é o órgão competente para isso. O presidente da Câmara, o vereador Chico Kuzma, do PROS, por outro lado, fez questão de frisar que os trâmites do processo estão correndo normalmente. Ele ainda ressaltou que votou pela cassação de Freitas por entender que houve quebra de decoro. Posição da Justiça, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau, já se manifestaram que aquilo que estiver no regimento interno é aquilo que vale. Então, só em relação à convocação anterior 24 horas, que não estava no regimento interno, que a Justiça se baseou no Decreto-Lei Federal. Entretanto, o prazo de 90 dias úteis está no nosso regimento interno, então a Justiça deve se manifestar favorável à Câmara Municipal, favorável à realização dessas sessões, como já tivemos outros casos, a Justiça sendo favoráveis àquilo que está no regimento interno das câmaras municipais. Eu vejo que o vereador tem o seu direito à manifestação, o vereador tem o seu direito a colocar o seu posicionamento, mas, entretanto, a partir do momento que a gente é eleito, o nosso lugar de manifestação é na tribuna da Câmara. Aqui nós temos uma imunidade e eu votei favorável porque eu acredito que a partir do momento que o vereador entrou na igreja e fez uma manifestação política, ele estava ferindo a liberdade religiosa, ele estava ferindo a igreja. Com a confirmação da cassação do mandato, quem ocupa o lugar de Renato Freitas na Câmara Municipal é Ana Júlia Ribeiro, também do PT, que é a suplente. A jovem chegou a assumir a cadeira na Casa Legislativa no fim de junho, porém teve que sair da vaga após uma decisão da Justiça anular a cassação anterior do vereador petista. A expectativa é que a Câmara mantenha a decisão que já tomou no passado, confirmou ontem, então que o placar continue o mesmo ou até maior. Na sessão de ontem, 2 vereadores que votaram da primeira vez pela cassação não compareceram, o Sabino Piccolo, do União Brasil, é União Brasil, Sabino Piccolo, era do EM, isso, União Brasil, e a Indiária Barbosa, do Partido Novo. Eles não compareceram, não sei se vão hoje ou não, mas a tendência é que o placar seja repetido. A Câmara acerta quando tira de seus quadros uma pessoa que já provou não ter condições de representar a cidade. O Renato Freitas está sendo julgado por ter invadido uma igreja. Ponto. Ponto. Termina aí a história. Qualquer vírgula que alguém coloque são narrativas que não necessariamente encontram respaldo na realidade. Essa história de racismo, de perseguição, eu vi o Renato Freitas ali falando de sanha persecutória, isso não procede. O que procede são as imagens que falam por elas mesmas, já falamos várias vezes aqui, ele e o seu grupo
ocuparam uma igreja, entraram à força em um templo religioso, botaram bandeiras comunistas no altar, gritaram dentro de um lugar que muita gente considera sagrado, e isso não é compatível com a atitude, com a educação, com o que se espera de um parlamentar que fala em nome da nossa cidade. Então, é muito importante separar as coisas, tá? É importantíssimo fazer isso. Agora eu quero conversar com você sobre os meandros jurídicos dessa história. Perceba que o próprio Renato Freitas fala o seguinte, ó, teve a primeira, né, foi suspensa, teve a segunda, foi anulada, e teve a terceira agora, e aí ele emenda, que já decaiu o prazo. O que é decair o prazo? É em tese quando não há mais tempo para um processo acontecer. Agora, por que em tese o tempo passou? Porque ele e seus advogados ficaram jogando para postergar, para retardar o processo. Quem que pediu para suspender a primeira? Ele. Quem que pediu para anular a segunda? Ele. Quem que agora fala que na terceira vez, o prazo já passou? Então veja que está bem clara a estratégia utilizada pelos caros advogados de Renato Freitas. É um direito dele? Direito dele. Ele pode acionar a justiça quantas vezes quiser e vai fazer isso de novo. E aí você pergunta, mas Mark, a justiça vai invalidar uma decisão tomada 2 vezes pela Câmara de Curitiba? 2. Foram 2 sessões que com um quórum qualificado não é fácil conseguir a votação que houve em torno da cassação. São 2/3 dos parlamentares, não é nem metade mais um, é 2/3. Então é muita gente que tem que estar convencida da mesma ideia para cassar um vereador. E veja, Pedroso, nesta massa de vereadores que quer a cassação de Renato Freitas e confirmou pela segunda vez, tem vereador de várias tendências ideológicas, de vários setores da sociedade. Ali tem jornalista, tem pastor, tem empresário, tem um monte de coisa. Então, não é um setor que está perseguindo ninguém, é a cidade estratificada em seus vereadores que está dando esse recado. E outra coisa, seu Renato Freitas, o senhor foi falar mal da nossa equipe aqui, da nossa repórter Beatriz Frener, da cobertura da Jovem Pan. O senhor pode falar mal de quem você quiser, mas mantenha o respeito. E aí falou em regular a mídia. É assim que eles agem. Porque é por isso que tem que regular a mídia. Ficou bravo porque dissemos aqui que a preocupação dele é ficar elegível e não com mandato. Reforço aqui, Renato Freitas, sua preocupação é ficar elegível. O senhor quer ser deputado estadual, ou eu estou falando mentira, ou o senhor não é pré-candidato. É só olhar suas redes sociais. O seu gabinete, como nós fizemos o relato aqui, tem cartazes de campanha, tem agenda de campanha. Inclusive, acho que está na hora dos vereadores investigarem isso, viu? Pode, Pedroso, um gabinete da Câmara ser usado de comitê de campanha? Pelo contrário, não pode. É isso. Então é isso. Os vereadores tendem a confirmar a cassação, mas essa história não vai terminar por aí. Para concluir, passar para o Pedroso, o que eu espero do judiciário? Não sei. Não sei. Eles já cassaram uma decisão tomada de forma soberana no plenário. Não sei se vão caçar de novo, não sei o que vão fazer, se vão mandar repetir de novo, se vão ficar repetindo a exaustão, se vão dizer que, olha, não, o Renato Freitas é vereador na canetada. Agora, eu tenho dúvidas se qualquer juiz desse estado vai ter peito de falar para vereadores eleitos pela população que por 2 vezes manifestaram sua vontade de que eles estão errados e uma canetada estará certa. Vamos acompanhar essa história para ver como ela termina. Muita gente critica a Câmara de Vereadores, critica os vereadores, porque muitas vezes são corporativistas, eles não punem aqueles ali que ao seu lado cometem algum tipo de mal feito. Daí nessa legislatura se tem uma postura ali da Comissão de Ética, do plenário dos vereadores, de tentar de alguma forma transmitir para a sociedade um recado que a impunidade não iria prevalecer ali entre os vereadores. Então é um recado importante, é uma postura importante que a Câmara de Vereadores, assumindo agora, nesse caso do Renato Freitas, leve inclusive para outros casos de vereador.
Quando a justiça, por medidas formais, coloca em risco a possibilidade da Câmara expressar a sua vontade, porque é isso, são algumas minúcias, uma contagem de prazo, ora aqui, ora acolá, para justamente garantir, como bem ressaltou o Mark, que o candidato, e agora ele é candidato, colocou seu nome ali na convenção, ele possa concorrer. Se ele tivesse tanto interesse na manutenção ali do exercício da vereança, ele não teria se colocado à disposição para sair da Câmara. Oxe, ele está há menos de 2 anos ali e já pensou, opa, eu posso ter voos maiores, eu posso conquistar outro espaço. É exatamente isso que ele está fazendo. Então quando fala, olha, é importante a manutenção do mandato, eu não entendo muito bem. Se ele quer manter o mandato e quer concorrer a outra coisa, as coisas ficam, sabe, não faz sentido, falta lógica. Falta lógica. Agora tem um outro aspecto que eu quero ressaltar aqui. Muito importante a medida que o presidente Tico Kuzma assumiu ontem, quando um dos vereadores tentou votar de forma inapropriada, colocando em risco novamente todo esse processo. O Éder Borges, que está impedido de votar, por ter uma participação direta no caso, tentou de alguma forma ali votar, sem poder. Inclusive, daí foi denunciado pelo Dalton Borba que isso aconteceu e o Tico Kuzma colocou em votação novamente. Isso foi importante para salvaguardar ainda mais o processo. Agora, Mark, eu acho super estranho. O Éder Borges, que teoricamente é uma das pessoas que tem ali denunciado o comportamento do Renato Freitas, e daí ele vai com um ímpeto absolutamente estranho e coloca todo o processo em risco. Olha, eu não sei se isso é o quê? É ignorância ou se de alguma forma a pessoa quer simplesmente ficar aparecendo, colocando, sabe, tudo em risco. Ou se tem algum tipo de jogada combinada. Porque não faz sentido esse tipo de comportamento. Então é importante que seja, sim, resguardada todo o processo para que a vontade da Câmara seja soberana. E sobre a dificuldade do quórum, olha, é verdade. Tanto é que para que o quórum acontecesse, o presidente da casa precisou votar. Ontem, nesse Jornal da Manhã, e o ouvinte atento lembra, nós falamos, olha, existem alguns vereadores que podem não comparecer, apresentaram justificativa, a gente acredita nelas, mas a gente alertou aqui, esse processo ele está cada vez mais tenso ali no plenário da Câmara e a pressão, Mark, por mais uma vez que termine em pizza, não está pequena. Então vale sim esse nosso alerta, vale o acompanhamento muito atento e aí sim, sem regulação da mídia, porque sem esse olhar atento, muitas vezes as coisas não seguem o caminho de interesse da população. Só sobre esse ponto que o vereador falou ontem durante a live dele de regular a mídia para punir certos casos de opinião, vereador, foi graças à liberdade de expressão que o senhor também pôde pegar o seu celular e fazer uma crítica e expor a sua opinião. Então a liberdade de expressão ela é para todos, inclusive para a imprensa e principalmente para a imprensa. E tem que ser a regra, Bia, tem que ser a regra. Quem cometer excessos, a lei vai punir. A pessoa pode procurar seus direitos. Sempre fala aqui calúnia, difamação, há vários dispositivos aí que podem ser usados nesse sentido. Agora, a regra é a liberdade, reforço. A regra constitucional é a liberdade. Mas sabe que eu gosto, no fundo, quando os petistas falam isso? Porque eles não estão enganando ninguém. Muito se fala no Brasil que o político engana o povo. Nesse caso, não. Tá aí o vereador de Curitiba dizendo isso, e você vê a estrutura inteira, porque o Lula, que é o chefe deles todos, também fala a mesma coisa. Então, o discurso é unânime dentro do PT e da esquerda. Eles querem regular os meios de comunicação. Ora, é só você ler aí artigos do Rui Falcão, que foi presidente do PT, que é um dos maiores líderes teóricos do partido. Ele fala claramente ali os erros do governo petista. E entre esses erros enumerados, que está, por exemplo, subjugar o papel das Forças Armadas. O PT fala claramente sobre isso. Que errou quando não interferiu na promoção de oficiais das Forças Armadas. Que não colocou gente de esquerda lá. Rui Falcão fala isso. Briguem com ele, não comigo. O que aconteceu na Venezuela foi exatamente isso. Por que o Maduro não cai, Pedroso? Porque ele comanda o exército. Porque colocou gente dele no exército. E o PT acha que errou quando não fez isso. Então eles vão fazer agora. Não vão errar de novo. Ninguém erra 2 vezes. É a mesma coisa sobre os meios de comunicação. Eles acham que erraram quando não regularam de forma satisfatória como eles queriam a mídia. E tentaram. O que era aquele projeto do Zé Dirceu de criar o Conselho Federal de Jornalismo? Que teria o poder de caçar a atividade de profissionais. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Que teria alguém com uma cabeça de sindicalista dando carteirinhas para você poder trabalhar ou não? Você acha que eu estaria trabalhando se um petista tivesse um órgão fiscalizador de jornalismo? Para e pensa. Pode ser você até petista se for.
Você acha que se tivesse um petista dizendo se eu posso trabalhar ou não, ele deixaria eu trabalhar? Claro que não, então eles querem isso. A regulação da mídia é isso. Eles vão disfarçar no primeiro momento, dizendo, não, porque é para coibir excessos. Eu vi o Barroso falando outro dia, o Barroso tá jogando no lixo a própria história, porque ele não falava isso antes, tá falando agora. Olha, é para coibir a fake news, é para coibir robô, dali... para dar o passo, para falar, por exemplo, que, olha, a Beatriz denunciou aqui que o gabinete está sendo usado como campanha, e tem imagem na internet disso, que a agenda lá é pública, a imagem, inclusive ele fez a live. Olha, eu acho que foi errado, então vamos caçar. E assim começa. E assim começa. Liberdades são essenciais. Nós vivemos, Pedroso, um conjunto de liberdades. E uma depende da outra para elas coexistirem. Quando você caça uma, começa um efeito em cascata e ninguém sabe onde vai parar. Então, a defesa da liberdade tem que ser radical. Eu gosto muito, vocês sabem, os ouvintes frequentes sabem, do Nelson Rodrigues. Ele tem uma frase maravilhosa, dizendo que a liberdade é mais importante que o pão. Olha, e são essas mesmas pessoas, Mark, que ficam assinando carta pela democracia, carta por isso, carta por princípios, mas na hora H, na hora de defender a liberdade das pessoas, aí eles querem regular. Ou seja, novamente tem gente melhor e gente pior no critério dessas pessoas, Mark. É assustador. É assustador. Agora, já se estendemos demais, mas eu quero pegar um assunto conexo aqui, Bia Pedroso, que eu acho que é importante conversar com os ouvintes. O Pedroso trouxe aqui a história da cartinha. Você tá falando da cartinha da democracia lá, né? Isso. Que a Dilma assinou ontem, é isso? Isso. Agora vai. Não, agora vai. Agora eu não tenho dúvida nenhuma que a democracia brasileira está a salvo. A Dilma Rousseff assinou a carta. Eu queria que ela explicasse a carta. Que alguém pergunta, Dilma, explica a carta aí, que ia ser interessante ver a explicação dela. A Dilma Rousseff que fala que um processo democrático, que foi impeachment, previsto na Constituição, que aconteceu dentro dos moldes legais, foi um golpe. Mas que democracia é essa que só interessa quando beneficia o PT? Foi um processo democrático, o impeachment de Dilma Rousseff. E você disse que era golpe. Você diz até hoje que é golpe. Mas que democracia é essa que vocês defendem? E outra coisa, essas cartinhas aí são assinadas pela militância. E aí a imprensa faz um desserviço ao país quando fica anunciando que é carta pela democracia, tentando vender a narrativa que tem um golpe iminente. Não existe. Você pode odiar o Bolsonaro, né? E as pessoas podem ter a opinião que elas quiserem sobre o Lula também. Agora, falar que tem um golpe iminente é coisa de maluco. É coisa de maluco. Ah, porque ele convocou as pessoas para irem às ruas dia 7. Meu Deus, a democracia não prevê manifestações populares de rua? Não é a essência da democracia? Onde está o golpe em convidar as pessoas a manifestarem sua opinião? Olha a contradição. Ah, ele fala algumas impropriedades sobre o processo eleitoral. Ele faz críticas que ele entende fazer. Você pode concordar ou não. Agora, fato. Não discurso, um fato. Olha, isso aqui realmente alguém deu um tiro em alguém porque queria tomar o lugar dela. Porque isso é golpe à democracia. Fechar Congresso, fechar Supremo. Aconteceu? Não. Então não há um golpe iminente. Não há. O que há são críticas ao processo eleitoral, e críticas de uma democracia têm que ser bem qualificadas e respeitadas. E respondidas na medida do possível. É isso. 7h23. Repita. 7h23.